TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. E nessa edição, o juiz Jorge Luiz Martins visita o Hospital Alcides Carneiro e acompanha a posse do administrador judicial nomeado para o SERRAC. Comunidade do Contorno realiza ato cobrando indenização 8 anos após deslizamentos. Vereadores de Petrópolis reagem à crise financeira e à intervenção judicial na saúde do município. E o diálogo com o objetivo de destacar a participação do CDBV na Copa das Estrelas. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 11 de outubro. E olha só, gente, o novo administrador judicial tomou posse na última sexta-feira, 2 dias após a decisão da Justiça, que decretou a intervenção no SERRAC. O juiz Jorge Luiz Martins esteve na unidade para acompanhar a transição e reforçar a importância da transparência e do controle dos recursos públicos. O interventor, Renato Walter Matos, chegou ao Hospital Alcides Carneiro acompanhado da equipe técnica para assumir oficialmente o comando das atividades administrativas. Durante a visita, o juiz Jorge Luiz Martins recapitulou os fatos a fim de justificar a decisão. A intervenção foi decretada depois que a Justiça identificou irregularidades na gestão do SERRAC e uma dívida que já ultrapassa 25 milhões de reais. A medida, de caráter externo e independente, terá duração de 90 dias e, a partir de agora, todas as decisões financeiras precisam passar pelo administrador judicial, sob supervisão do Poder Judiciário. O administrador judicial terá autonomia para analisar contratos, auditar pagamentos e revisar todos os processos financeiros do SERRAC. O foco, neste primeiro momento, é restabelecer a organização e evitar a interrupção de serviços essenciais. A restauração da autonomia, da chamada dignidade negocial, empresarial, gerencial do SERRAC. Essa é a minha impressão e o meu desejo. Nesta segunda-feira, o juiz Jorge Luiz Martins e a promotora Vanessa Katz irão retornar ao Hospital Alcides Carneiro para dar o pontapé inicial ao trabalho do administrador judicial, ao lado do presidente do SERRAC. Lembrando que o município ainda pode recorrer à decisão. O atual presidente do SERRAC, Gustavo Carneiro, entregou o pedido de demissão, mas a Prefeitura e a Secretaria de Saúde pediram mais alguns dias, embora a carta de demissão já esteja pronta. Aqui não se trata de dinheiro, aqui se trata de vidas. É essa leitura diferente. Quem trata de contrato aqui não tem a mínima capacidade de entender as vicissitudes da dor humana. Não tem. É muito fácil, no meu terno, na minha gravata, no meu carro, segurança, eu aqui agora conversando com meus amigos, eu ignorar que ali dentro tem gente sofrendo e chorando. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que publicou um novo decreto de contenção de gastos para enfrentar a crise financeira. As medidas incluem corte de 15% em contratos e despesas de pessoal, exonerações em comissões remuneradas e restrição ao pagamento de horas extras. Segundo o prefeito Ingo Rames, a ação é necessária para garantir a manutenção dos serviços essenciais. Inclusive, a gente vai comentar mais sobre essa questão de crise financeira que o município vem vivendo no segundo bloco, onde teremos o nosso Correio Político. E a Secretaria de Polícia Militar está reforçando de forma permanente o policiamento nas entradas de Petrópolis pelos bairros Bingen e Alto da Serra. A medida foi anunciada na última sexta-feira pelo secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes, ao lado de Bernardo Rossi, secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, que levou o pedido ao governador Cláudio Castro. Já atendemos efetivamente essa demanda no sentido de cobrir as entradas do município de Petrópolis, trazendo mais segurança
paz e tranquilidade para esse município que é tão importante para o Rio de Janeiro. O reforço visa aumentar a segurança para petropolitanos, visitantes e turistas no momento em que o Estado aperta o cerco ao narcotráfico em comunidades na capital. Você, petropolitano, que tanto pediu para voltar o policiamento na entrada do Bingen e na entrada do Alto da Serra, pedimos ao governador Cláudio Castro, conversamos com o nosso secretário, Coronel Menezes, e a boa notícia é que já voltou esse policiamento. É muito importante ver todo esse trabalho seu, secretário, junto com o governador, mas em especial não esquecer a região serrana e não esquecer o interior do estado. A retomada do policiamento em pontos fixos nas entradas da cidade se soma a outras ações para coibir a criminalidade em Petrópolis. Há pouco mais de um mês, o governo do estado entregou ao 26º Batalhão de Polícia Militar 14 novas viaturas que já reforçam o patrulhamento nas ruas da cidade. O secretário de Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes, citou que o comando da Polícia Militar está atento às demandas do interior. Nós trabalhamos sobre a determinação e a liderança do governador Cláudio Castro no sentido de estarmos antenados às demandas que surgem do interior. Certamente, essa é uma demanda importante para o município de Petrópolis. Diante da sua solicitação, determinei ao comando da unidade que refizesse o planejamento em termos de recursos humanos. E a comunidade do Contorno, também aqui em Petrópolis, realizou no sábado um ato na BR-040, local símbolo do desabamento do túnel ocorrido lá em 2017. Esse movimento, que chegou à 8ª edição, denuncia o descaso com as famílias atingidas pela antiga concessionária Concer e cobra reparação pelos danos causados. Além disso, o movimento cobra transparência e diálogo da nova administradora da rodovia, a concessionária Elovias. O protesto é organizado pelo Movimento das Comunidades Populares, pela Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Leonardo Boff e moradores da comunidade local, com apoio do Movimento dos Pequenos Agricultores, movimentos sociais e partidos políticos. Essa cratera que se abriu é da responsabilidade da Concer, que está executando um túnel rodoviário abaixo das casas e que ela abandona esse túnel e não termina esse túnel também. Gustavo Costas, professor que atua na área de planejamento urbano na Universidade Federal do Rio de Janeiro, vem acompanhando a situação da comunidade há 2 anos. E as famílias continuam aguardando aqui a reparação, as indenizações, famílias que perderam suas casas, famílias que foram removidas, continuam aqui lutando pelos seus direitos. O caso ganhou repercussão após o desabamento do túnel que aconteceu em 2017, quando uma cratera de 30 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade engoliu 3 residências e forçou a remoção de 55 famílias da área. Desde então, nenhuma das famílias foi realocada e a área segue sem recuperação, mesmo com processos judiciais em andamento. Fomos violentados, tendo que abandonar forçadamente as nossas casas. As crianças tiveram as suas aulas paralisadas. A vereadora Júlia Casamasso também esteve presente na ação. Para ela, a situação não deve mudar, mesmo com uma nova concessão. De mais de 10 anos de abandono da obra do túnel da nova subida da serra pela concessionária Concer. A gente sabe que houve a mudança de concessionária, entrou agora a Elovias, mas a Concer é acionista da Elovias. Então, o que a gente pode ver pela frente é mais do mesmo. Na Justiça Federal, a comunidade pleiteia uma indenização por danos morais no valor de mais de R$135 mil. O valor chegou a ser reconhecido pela Concer em 2018, mas até hoje apenas uma família foi beneficiada. Com a nova concessão assumida pela Elovias, os moradores temem que a responsabilidade das indenizações seja ignorada. Estamos aguardando até hoje essa reparação. Então nós ocupamos a BR, ocupamos a área onde aconteceu a tragédia, para que a gente jamais esqueça e que a gente não se cale perante as arbitrariedades das empresas.
Em nota, a Concer relatou que o laudo pericial produzido por determinação da Justiça Federal não estabeleceu uma conexão de causalidade entre as obras do túnel da nova subida da serra e a subsidência. Além do laudo da perícia judicial, as investigações técnicas conduzidas por especialistas também já não haviam estabelecido nenhuma relação. Mesmo com o resultado da perícia judicial e das investigações técnicas, a empresa mantém os compromissos firmados pelo termo de ajustamento de conduta. E agora, mudando de assunto, indo para uma parte mais positiva do Correio Petropolitano Debate de hoje, a Defesa Civil de Petrópolis voltou ao estágio operacional de vigilância na tarde desta segunda-feira. A mudança acontece depois da melhoria nas condições do tempo e também da previsão de estabilidade para os próximos dias. Nós, inclusive, estamos ao vivo aqui com a Mariana Braga, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa mudança de estágio. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais pra gente agora sobre essa situação que estamos em estágio de vigilância, não é mesmo? Pois é, isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. A decisão foi tomada, né, pela equipe civil, pela Defesa Civil, após a confirmação de tempo estável no município de Petrópolis. Nesse momento, como vocês podem ver, está um solzinho ali, o tempo está totalmente nublado e está ventando bastante ainda, né? Na sexta-feira, o órgão anunciou que a aproximação de uma frente fria aqui para o município nesse fim de semana, com fortes ventos, com ventos de intensidade moderada a forte, né? E também muita chuva. E a Defesa Civil teve que alterar o estágio operacional para observação no sábado, onde inclusive foram registradas 12 ocorrências, né, em decorrência dessas chuvas e esses ventos, né? O aviso meteorológico de frente fria durava, como você disse, até o meio-dia de ontem, segunda-feira. Com isso, o estágio operacional foi alterado, né? Olha, Hugo, para hoje, de acordo com a previsão meteorológica, um sistema de alta pressão mantém o céu aí parcialmente nublado, com aberturas de sol e sem expectativa de chuva. Mas assim, mesmo com um cenário, né, favorável, a Defesa Civil orienta que a população precisa estar sempre atenta aos próximos avisos, comunicados, né? Principalmente agora a gente está chegando aí próximo ao verão, onde ocorrem as pancadas de chuva. Então é sempre importante estar atento aos avisos emitidos pela Defesa Civil. Claro, quem quiser receber os alertas pode cadastrar o CEP pelo número 40199, né? Só mandar uma mensagem de texto para esse número com o CEP de onde você mora. O boletim meteorológico atualizado está disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Hugo, de volta com você. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pelas suas informações. Inclusive, o nosso público pode ter percebido que a gente estava com uns probleminhas na conexão. Estava travando um pouquinho sua imagem, porém, a mensagem e a informação chegou aqui com perfeição e é muito importante a gente ver que quando a gente tinha um certo risco na cidade, a gente teve esse aumento no estágio operacional, né? O estágio foi para observação para poder acompanhar mais de perto e agora que a situação está mais tranquila, já foi colocado nesse nível que é o nível mais baixo, então mostra que a situação está bem tranquila, mas que quando existe necessidade, a Defesa Civil está atuando da melhor maneira para poder prevenir qualquer tipo de risco. Mariana, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação no Correio Petropolitano Debate de hoje. E olha, gente, a Prefeitura de Petrópolis também tem oportunidade aqui na cidade. Por meio do balcão de empregos, o Executivo está oferecendo 79 oportunidades de emprego até a sexta-feira. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. São 23 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para ajudante de expedição, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, balconista, fiscal de prevenção de perdas, leiturista, manobrista, operador de caixa, técnico de manutenção civil e vendedora. Os candidatos interessados devem realizar o cadastro dos currículos no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. A lista completa de vagas e pré-requisitos está disponível no nosso site em correiopetropolitano.com.br. E Petrópolis também marcou presença na Festures, que aconteceu na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, entre os dias 6 e 9 de novembro. A Feira Internacional de Turismo reuniu representantes de diversos estados e estandes de países como Uruguai e Argentina.
Assim como na Abave Expo 2025, o município de Petrópolis marcou presença na Festures em Gramado. De acordo com o secretário de Turismo Pablo Kling, a participação da cidade imperial na Feira Internacional é importante para estreitar laços com os guias de turismo e agentes de viagens. Essa participação ela é estratégica, porque ela nos permite fortalecer a relação com agentes de viagens, guias de turismo, que são os maiores promotores de um destino turístico, principalmente junto ao público final. A participação de Petrópolis em eventos assim tem o objetivo de fomentar a economia e a geração de empregos através do turismo, tendo em vista que o município tem participação fundamental na história do Brasil desde o Império. Além da presente história nas ruas da cidade, a divulgação dos eventos que acontecem em Petrópolis são de extrema importância para a geração de receita. Essa participação atende também a uma orientação do prefeito Hugo Rames, que é o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, aumento da renda através do turismo, justamente porque ele é essa ferramenta que desenvolve mais de 50 setores econômicos no município. Durante o evento, Petrópolis promoveu atrativos culturais e divulgou o calendário de eventos, despertando o interesse de operadores, agentes e visitantes de todo o Brasil e do exterior. A feira contou com representantes de diversas cidades brasileiras e com estandes da Argentina e do Uruguai. A Festures Gramado, um dos grandes eventos de negócios turísticos das Américas, nasceu há mais de 3 décadas com a missão de conectar marcas, destinos e pessoas para contribuir no desenvolvimento do turismo. A feira, marcada por intensa programação, contou com atrações culturais, ampla oferta gastronômica, com degustação de produtos típicos e destaque para a presença de tecnologia e inovação aplicadas ao turismo. E ainda falando sobre turismo e também para finalizar o nosso primeiro bloco com a moral lá em cima, nos últimos 2 fins de semana o festival de música Rock the Mountain movimentou a cultura brasileira e a cidade de Petrópolis em dias de muita música e apresentações que fizeram o público vibrar. O sucesso do festival reforça a força e a importância da música e também da expressão cultural na sociedade brasileira. O Rock the Mountain 2025 se provou como um grande sucesso de público no município de Petrópolis. De acordo com dados da organização do evento, mais de 150 mil pessoas compareceram nos 2 fins de semana de festival. E esse grande público não apenas foi ao festival, mas viveu e cantou com grandes artistas como Caetano Veloso durante os dias de evento. O público dançou o já tradicional piseiro com João Gomes, que durante o show do dia 9 de outubro já confirmou que volta em 2026. Já deixa a minha senha preparada que eu vou botar na boiada do jeito. Ferveu com os diversos DJs que tocaram grandes sucessos da música brasileira e internacional no palco fervo do RTM. E esse público que também ajudou a transformar o Parque de Itaipava em uma galáxia de lanternas durante a música Universo do BK. Esse é o universo onde eu deito, onde eu sonho os monstros e o destruo. Vem, olha pra mim, você sabe calma toda. A boa performance do festival também gerou grande impacto na economia da cidade. De acordo com a Secretaria de Turismo de Petrópolis, mais de 60 mil pessoas visitaram a cidade no período, e a ocupação hoteleira do município registrou mais de 90% de ocupação durante os fins de semana do festival. Números que geraram uma estimativa de mais de 200 milhões de reais injetados na economia local. Em um ano tão difícil para a arte, com as perdas de Lô Borges, Hermeto Pascoal, Arlindo Cruz e de diversos outros nomes da música brasileira, o Rock the Mountain mostrou que os nomes da música brasileira permanecem vivos. Por meio de uma faixa no palco principal do evento, a organização do festival homenageou a Preta Gil, que também nos deixou em 2025,
com uma frase da cantora que, assim como ela, está eternizada na cultura brasileira. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu prezo na minha vida e nos meus hábitos, que é você ser livre, você ser o que você é na sua essência, você buscar se conhecer. Então, como estava escrito na faixa do palco Floresta, a liberdade de ser quem sou foi o melhor presente que eu me dei. Uma frase com um grande significado e que simboliza perfeitamente a ideia do festival Rock the Mountain. Gente, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque o Correio Petropolitano Debate volta já já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo.
Gente, hoje é terça-feira e na edição de hoje do Correio Petropolitano Debate, nós já tivemos alguma informação sobre o tempo, com a Mariana Braga, que falou um pouco sobre como que vai ficar o tempo hoje, na terça-feira. Mas é claro, a gente quer saber também como que vai ser a quarta, para poder se preparar, para não ser surpreendido por uma mudança de temperatura ou algo do tipo, não é mesmo? Então a gente já está aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai contar para a gente como é que vai ficar o tempo amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo nesta quarta? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, aqui em Petrópolis, pelo menos, já amanheceu bem frio, igual comentei aqui ontem com você, que amanheceu bem frio. Mas olha só, a quarta-feira em Nova Friburgo será com um dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer e também à noite. À tarde e o céu fica com algumas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será parecido com hoje. A previsão é de sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite forma-se o nevoeiro, aquele famoso russo. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. E em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com diminuição de nuvens de manhã, tarde ensolarada e à noite de céu limpo. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens ao longo do dia e à noite de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será parecido com o de Paraíba do Sul, com previsão de sol com algumas nuvens ao longo do dia e também à noite de céu limpo. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. E o que a gente pode observar, Hugo, é que em todas as 5 cidades as temperaturas devem subir um pouquinho, bem pouquinho mesmo, comparado a hoje. Verdade, Toledo, as temperaturas sobem pouco, mas muito provavelmente a sensação térmica vai estar bem mais elevada. Porque, como você disse, pelo menos aqui na região serrana, a gente tem dias de sol só. Não é nem sol com muitas nuvens, sol entre nuvens, não. Vai ser dia de sol mesmo, para poder dar uma anistia, Porque, sinceramente, essa situação está bem complicada aqui, porque essa primavera que, pelo menos na minha opinião, costuma ser o tempo mais agradável, Que aquele sol, mas não é muito calor, ultimamente está sendo só frio. Então, pelo menos amanhã, na quarta-feira, a gente tende a ter um dia com um clima um pouco mais tranquilo, com aquele calorzinho e sem aquelas nuvens que acabam tapando o sol e vai complicando a situação. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E agora, saindo da previsão, vamos para o Correio Político. E como eu prometi para vocês, no primeiro bloco, nós vamos acompanhar agora algumas das repercussões sobre a situação financeira aqui do município de Petrópolis. Essa grave crise enfrentada pela prefeitura da cidade e a intervenção judicial no Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro provocaram forte repercussão entre os vereadores. Em audiência na 4ª Vara Civil, o secretário municipal de Fazenda, Fábio Júnior, afirmou que o município estava sem recursos próprios em caixa e tentava antecipar tributos para pagar os salários. O juiz Com a Jorge forte Luiz repercussão Martins da grave crise financeira e da intervenção judicial do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC, o vereador Júnior Coruja, presidente da Câmara Municipal, convocou na última sexta-feira uma reunião para discutir a situação enfrentada em Petrópolis. No mesmo dia, o Executivo Municipal publicou um decreto que estabelece regras mais rígidas para a contenção de despesas em toda a administração municipal, direta e indireta. Recentemente, pouco mais de 13 milhões de reais foram sequestrados das contas da Prefeitura para pagamento do Instituto de Previdência e Assistência Social, o INPAS, mas faltaram quase 600 mil reais para completar o valor determinado pela Justiça. Em relação ao SERRAC, a Justiça determinou intervenção judicial após identificar irregularidades na gestão da entidade e uma dívida que já ultrapassa 25 milhões de reais.
De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a decisão de publicar um novo decreto foi tomada após o grupo de trabalho, instituído em julho, constatar que a situação fiscal herdada pela gestão anterior é ainda mais grave do que a avaliação feita inicialmente. No encontro entre os vereadores da última semana, foi ressaltada a importância de que o decreto de calamidade pública seja aplicado de forma mais rigorosa e ativa. Os parlamentares manifestaram profunda preocupação com um cenário de instabilidade financeira, destacando que o comprometimento das receitas tem afetado diretamente a prestação de serviços essenciais, como saúde, educação e manutenção urbana. E aproveitando que nós estamos nesse tema, a gente está aqui ao vivo também com o Richard Stoltz, que vai falar um pouco mais sobre essa situação de crise financeira que Petrópolis vem enfrentando. Boa tarde, Richard, tudo bem? Conta mais pra gente sobre essa situação que está bem complicada, não é mesmo? Oi, Hugo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, a situação de Petrópolis é muito complicada nessa questão financeira e a gente dá continuidade principalmente a esse material que a gente acabou de acompanhar aqui. Isso porque essa crise financeira ela tem diversos pontos a serem abordados. Mas vamos começar então com o que temos de novo até o momento. Ontem à noite, o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinou o bloqueio das contas da Prefeitura de Petrópolis. Isso foi feito mediante uma recomendação do próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da promotora Vanessa Katz. Essa determinação você pode até alegar, né, Hugo? Richard, mas a Prefeitura não bloqueou na semana passada, inclusive, as contas da Prefeitura? De fato bloqueou, mas dessa vez é um outro bloqueio das contas. É na modalidade, como é falado, teimosinha. Essa modalidade, qual que é a diferença do bloqueio convencional, digamos assim? É que ela determina o bloqueio pelo prazo de 30 dias e não de 24 horas, como foi, por exemplo, o da sexta-feira passada. Esse bloqueio das contas é referente a mais de 13 milhões de reais e a mais de 24 milhões de reais, que são dívidas aí que o município tem hoje, não só com o SERRAC, que é ali o administrador do Hospital Alcides Carneiro, mas também com os servidores aposentados aqui do município, tema que a gente já amplamente discutiu aqui, não só no Correio Político, mas também nos nossos telejornais. E aí, o que está sendo discutido, inclusive, sobre essa questão, Hugo? A Prefeitura decretou também na semana passada, na sexta-feira, né, uma nova contenção de gastos, que inclui aí o pagamento de triênios e quinquênios para os servidores municipais. É claro que, embora a Prefeitura tenha anunciado também outras medidas, o decreto foi visto como algo aí ruim, principalmente por parte da oposição aqui em Petrópolis, que alegam desgoverno, falta de planejamento e de que não deixando de pagar os servidores, de pagar aposentados, de pagar então funcionalismo público, que a Prefeitura vai conseguir adotar essas medidas. Embora esse caos todo esteja acontecendo, ainda há parlamentares, inclusive de oposição, que já protocolaram uma emenda solicitando que a Prefeitura de Petrópolis faça o pagamento dos servidores no último dia útil do mês. A gente lembra que isso também já foi discutido muito aqui no Correio Político, porque a Prefeitura tem o prazo legal até o 5º dia útil do mês para fazer os pagamentos dos servidores. Mas é de costume que esse pagamento seja feito até o último dia útil do mês. Então, por exemplo, o valor referente ao mês de outubro seria pago até o dia 31 e não até o 5º dia útil do mês de novembro. Não foi o que aconteceu, por exemplo, esse mês. Então, tem parlamentar solicitando, mesmo com esse caos na crise financeira, essa medida. O que a gente pode ver aí, querendo de alguma forma criticar mais uma vez a Prefeitura referente a esses pagamentos. E claro, né, mesmo com essa situação financeira toda, colocando ali, digamos, a politicagem na frente da situação econômica financeira do município, que é muito complicada hoje. Verdade, a gente pode observar que isso é uma situação muito complicada e é um pouco até é difícil falar sobre esse ponto, porque é algo que a legislação do município permite que o pagamento seja feito até tal data. Muitas das vezes, inclusive, os funcionários alegam atraso no pagamento, mas não é de fato um atraso, é realmente, como você disse, o pagamento era costumeiramente feito até aquela data e as pessoas
tratavam como atraso uma situação que não era um real atraso. É sim um atraso conforme muitas das vezes acontece, mas não um atraso legal. E levando em consideração essa situação que o município vem passando, fica muito difícil querer mudar a legislação nesse ponto para fazer com que esse pagamento seja alterado, levando em consideração que não está tendo dinheiro, a gente pode dizer isso, né, Richard? Não está tendo dinheiro nem para pagar na data correta, não é mesmo? O próprio secretário de Fazenda aqui de Petrópolis, o Fábio, durante a audiência na quarta vara na semana passada, citou essa questão de que nós não temos dinheiro para pagar, né, para pagamentos. Então, mostra a gravidade que hoje Petrópolis passa. Cabe ressaltar ainda, Hugo, para a gente trazer aqui como um outro ponto extra, nesse decreto que foi também anunciado na semana passada, na sexta-feira, a Prefeitura alegou também e ressaltou ali as dívidas deixadas pela gestão passada, ou seja, de Rubens Bom Tempo. Ressaltou até que a gravidade é maior, na verdade, do que o previsto, inclusive, quando assumiu a gestão no início desse ano. É verdade, Richard. E agora, é claro, cabe a nós continuar acompanhando essa situação, trazendo para o nosso público as informações sobre essa situação muito temerosa aqui do município de Petrópolis, uma situação temerária realmente. É uma situação muito complicada e, é claro, a gente fica na torcida para que a situação consiga se resolver, porque a população que acaba sendo prejudicada no final das contas. Richard, muito obrigado pela sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate, com mais um Correio Político. E, gente, agora, aproveitando que o Richard já está aqui com a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui já ao vivo com o Diogo Batista, que veio conversar com a gente sobre Copa das Estrelas, veio conversar com a gente sobre CDBV. Boa tarde, Diogo, tudo bem? Olá, Hugo, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez um prazer te receber aqui no programa. E olha, hoje eu já entreguei para o nosso público, né? Vamos conversar sobre Copa das Estrelas, mas antes disso vou pedir para você se apresentar para ele. Bom, eu sou o Diogo, sou fundador e gestor aqui do CDBV e é um prazer sempre poder vir aqui falar sobre vôlei, falar em especial da Copa das Estrelas, que é um evento super importante para a gente, não só no sentido de dar oportunidade dos atletas participarem, mas principalmente pelo caráter social que esse evento vem adquirindo aí nas últimas temporadas. Esse ano tem bastante novidade aí na Copa das Estrelas também. E vai ser um bom fechamento para a nossa temporada, que tem sido uma temporada incrível também para as equipes de competição. Então, muito, muito feliz de falar desse evento tão importante. E antes da gente começar a falar sobre a Copa das Estrelas, faz um tempinho que você não vem aqui no programa, então eu vou pedir só para explicar para o nosso público o que é o CDBV. O CDBV é um centro de formação de atletas de vôlei, tanto voltados para a competição, mas também para o esporte de participação, né? Aquela característica mais para a saúde, lazer, as jovens crianças, jovens, adultos que querem buscar o vôlei com uma perspectiva mais voltada para a saúde, sem aquela proposta de competir, né? Então, hoje a gente tem essas duas vertentes, a iniciação voltada para o lazer e também o trabalho de competição, de desempenho, de alto rendimento. São 8 equipes que a gente tem hoje disputando competições, seja aqui no município de Petrópolis, mas também em caráter estadual, né, vamos falar assim. E agora chegando em novembro, né, a gente já está na fase final das competições, então trabalho dobrado aí para poder fechar bem esse ano, um ano bem vitorioso. Não, com certeza um ano muito vitorioso. A gente já até conversou um pouco sobre essas vitórias aqui no Correio Petropolitano Debate, mas hoje a gente veio falar não necessariamente sobre essa parte, não sobre essas finais, a gente veio falar sobre justamente a Copa das Estrelas, que você já comentou que tem esse caráter social também. Queria que você falasse um pouco sobre como que funciona essa competição. A Copa das Estrelas
A gente está indo para a nossa terceira edição, né? E esse ano, no ano passado, na verdade, já iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos para a PPO, né, que foi nossa parceira aí no evento. E esse ano, além da gente fortalecer e renovar esse vínculo com a PPO, a gente iniciou também uma campanha de doação de sangue, em parceria com o Banco de Sangue aqui de Petrópolis. Então, a gente tem essas duas possibilidades, né, dos participantes poderem também jogar, né, estar ali com o seu grupo ou com o seu time, e também fazer uma ação social, né, ajudar quem precisa. Então, a PPO tem um trabalho super bacana aqui na cidade, mais uma vez aí com a gente. Então, da mesma maneira, o Banco de Sangue, a gente sabe que agora o final do ano é sempre um momento crítico, né? Banco de Sangue, então poder ajudar aí nesse ponto está sendo muito positivo. Sobre a Copa das Estrelas em si, né? Sobre o evento, é um momento muito legal porque as crianças podem montar os próprios times, né? Juntar ali com os seus amigos para poder jogar, confraternizar. Mas a Copa das Estrelas ela tem uma característica que é justamente o ranking de pontuação que a gente faz após o fim das inscrições. Então, como que funciona? Quando acabam as inscrições, né? As inscrições vão até amanhã, 12 de novembro. Depois dessa data, né, no dia 13, a gente já vai divulgar o ranking de pontuação de cada atleta. Ou seja, cada criança, cada jovem, cada adulto, ele vai receber uma pontuação determinada de 1 até 4 estrelas. E aí, a partir desse ranking, cada categoria, né, pode se juntar para formar a sua equipe. São quartetos, né? São 4 pessoas no time. Só que esse quarteto ele não pode ultrapassar um determinado número de estrelas, né? Então, digamos, o meu quarteto ali ele só pode chegar até, sei lá, 14 estrelas, né? 12 estrelas, por exemplo, dependendo da categoria. Eu tenho um amigo que eu tenho 4 estrelas e o meu outro amigo tem 4 também. Eu quero jogar com mais um que tem 4, aí já não vai dar. Eu tenho que buscar uma outra pessoa que tenha, de repente, 2 estrelas ou juntar com outro com 3. Ou seja, eles não podem ultrapassar aquela pontuação, né? Qual é a proposta disso? Né? Se tornar um evento, obviamente, equilibrado, né? Então, a proposta é justamente que esse ranking ele torne as equipes equilibradas para que justamente isso favoreça o bom andamento dos jogos, né? A competição, que tem uma equipe que se destaque muito tecnicamente, né? Vamos falar assim, em relação às demais. Isso torna o evento, que é um evento, óbvio, competitivo, mas também tem esse caráter participativo, que sejam jogos mais equilibrados. É um ponto bem interessante de destacar, porque justamente não é para rotular o atleta como um ótimo atleta, um péssimo atleta, e sim para promover esse esporte que todo mundo vai ter chance de ganhar, vai ser uma oportunidade de equilibrar e fazer uma competição que seja agradável para todos, não é mesmo? Porque você colocando no pensamento de uma pessoa que está indo lá, não é um grande jogador no sentido de não joga vôlei sempre, e já vai sabendo que vai jogar contra uma equipe muito forte, pode acabar desanimando a pessoa. Então, já sabendo que existe essa maneira de equilibrar o jogo, com certeza chama mais pessoas, não é mesmo, Diogo? Com certeza. E assim, a gente vai ter nesse evento, né? Pessoas que já estão jogando com a gente há anos, né? 2, 3 anos. E vai ter uma pessoa que é iniciante. Então, assim, a gente, dentro dessa mesma categoria que eu digo, né? Então, a proposta é justamente equilibrar as equipes, né? Para que justamente seja um momento agradável para todo mundo. O grande barato da Copa das Estrelas é isso. É um evento, assim, as famílias participam, a galera vai lá para assistir, passa o dia inteiro com a gente no ginásio. Então, tem que ser um evento agradável para todos. E Diogo, como é que as pessoas podem fazer para participar? Você já comentou que pode ser uma pessoa que seja iniciante no vôlei, mas tem que ter alguma base para participar? Como é que funciona? Não, o evento ele é para todos os atletas do CDBV, né? Seja da escola de vôlei ou das equipes de competição. Então, o evento é aberto para os nossos atletas. Tem a divisão das categorias, claro, né? Então, assim, a nossa turma de iniciação, por exemplo, não vai competir na mesma categoria de uma equipe de competição. Então, isso realmente está separado, né? Mas basta ser atleta ou da escola de vôlei ou da equipe de competição
e ter disponibilidade de participar. É um evento que, com toda certeza, quem participa com a gente sempre gosta muito, né? E retorna no ano seguinte para participar também, porque realmente é um momento muito legal. E eu queria saber também, você já comentou que as inscrições terminam amanhã e depois, já no dia 13, já começa essa situação do ranking, né? Já vai ranqueando os atletas. Queria saber qual é que é o método de definição para o número de estrelas de cada atleta. É um ponto interessante que eu acho que a gente pode comentar sobre. Com certeza. A gente leva em consideração, claro, o tempo de vôlei, né? Então, quanto tempo que esse atleta já joga vôlei, né? Como é que está o nível técnico e físico do atleta. E então a pontuação ela está basicamente relacionada com o desenvolvimento técnico daquele atleta, né, daquela determinada turma, potencial físico também, para tentar equilibrar de repente um time não ficar um time muito mais alto do que o outro também. E então a gente leva em consideração todos esses atributos para poder criar esse ranking e aí sim, a partir da divisão dos atletas, tornar o evento, né, o torneio aí, mais equilibrado possível. E quando é que vai acontecer a Copa das Estrelas desse ano de 2025? A gente tem 2 datas para o evento, 14 e 21 de dezembro. Vai ser o fechamento realmente da temporada ali na Casa de Portugal de Petrópolis, aqui no Quitandinha. Perfeito, Diogo. E um outro ponto que nós podemos destacar, justamente já sabendo as datas, você já comentou que são dias que vai ter a participação da família. A gente tem que destacar que vão ter oficinas também, não é mesmo? No mesmo dia da competição. Com certeza, isso aí faz parte das surpresas, né, do dia. Mas a gente conta assim com os nossos apoiadores e patrocinadores nesses 2 dias, né? Então a gente vai ter um momento muito legal ali para a galera que está jogando, com toda certeza, né? Mas também para os espectadores, para as famílias. Então vai ser um momento bem legal aí. A gente está contando aí com o apoio da Corp, do Espaço Viva Física também, entre outros, que são os nossos apoiadores, para justamente estarem com a gente aí. E vai ter sorteio de brindes, vai ser um momento muito legal, né? Transmissão ao vivo novamente, no nosso canal no YouTube. Vai ser um evento muito bacana. É bem interessante da gente destacar, mesmo que mostra que não vai ser apenas uma competição, vai ser um verdadeiro evento, tanto para os atletas, tanto para as pessoas que forem lá prestigiar. Inclusive, até aproveitando esse gancho para falar sobre, as pessoas de fora que não tem nenhum tipo de familiar que esteja na escolinha, ou nos times, ou tem algum envolvimento já com o CDBV, podem ir até o local para poder ver realmente como é que está acontecendo a Copa das Estrelas? Com certeza. O evento é aberto ao público para quem quiser ir lá assistir, à vontade. Vai ser um prazer recebê-los com toda certeza. Perfeito, Diogo. Então, agora eu acho que a gente já falou sobre todos os pontos. Tem mais alguma coisa que você queria destacar sobre a Copa das Estrelas? Eu tenho uma expectativa de que vai ser mais uma edição muito especial, com participação em massa aí dos atletas, que eles tenham, nesses 2 dias, momentos de muitas alegrias, né? A gente sabe que, mesmo sendo um evento participativo, tem o envolvimento da competição ali também, né? E a competição ela traz uma série de elementos que são fundamentais para a formação dos jovens, então que eles possam aproveitar 100% aí do evento, tudo que for acontecer ali, seja dentro de quadra, seja a parte das oficinas do lado de fora também, para que seja um momento legal para a formação deles e a gente possa encerrar bem esse ano de 2025 de uma maneira muito positiva. Perfeito, Diogo. Então, agora, só para a gente poder finalizar, vou pedir só para você nos relembrar quem é que pode participar e lembrar também que a inscrição já está acabando e quando é que vai acontecer os dias da competição para o nosso público já poder botar na agenda. Tá certo. Inscrição aberta para todos os atletas do CDBV, seja da escola de vôlei ou das equipes de competição. As inscrições se encerram amanhã, dia 12 de novembro. E o evento ele vai acontecer no dia 14 e no dia 21 de dezembro vai ser o fechamento aí com premiação lá na Casa de Portugal, no Quitandinha. Perfeito, Diogo. Então, olha, muito interessante essa competição, mais essa edição da competição, ainda mais essa que, como você mesmo disse, vai ter algumas surpresas e já fica aqui o convite para todo o nosso público que quiser realmente prestigiar, acompanhar e, é claro, também se interessar pelo CDBV para já poder procurar essa escolinha, esse clube de vôlei aqui da nossa cidade. Diogo,
Agradecer muito sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate e também você falando sobre toda essa competição que vai ser realizada a gente já pode dizer, né, essa competição de encerramento da temporada. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, e agora, encerrando a nossa entrevista, também vamos encerrar a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.